Bom dia. Antes que esta manhã avance, antes que o barulho do mundo ocupe todos os espaços da sua mente, permaneça por alguns minutos nesta oração. Talvez você tenha despertado sem saber exatamente para onde seguir, carregando decisões que parecem maiores do que as suas forças, lembranças que confundem o coração e um silêncio interior que nenhuma palavra humana consegue preencher. Talvez exista diante de você uma estrada coberta por neblina, e cada passo pareça incerto, como se a vida tivesse perdido as placas, os sinais e as respostas. Mas não saia daqui agora, porque esta oração é por você, pela sua direção, pela sua paz e pela certeza de que Deus ainda sabe onde você está, mesmo quando você já não consegue reconhecer o próprio caminho. Respire devagar, aquiete a alma e permita que esta manhã comece na presença daquele que vê o fim desde o princípio. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesta manhã que nasce sob o teu olhar, a luz começa a tocar essa terra, mas existem pessoas ouvindo esta oração que ainda atravessam uma noite por dentro. O dia chegou pela janela, porém a alma continua em um lugar escuro, cercada por dúvidas, cansaço e medo de escolher errado outra vez. Por isso, Pai, visita agora quem se sente perdido, não apenas perdido em uma cidade, mas perdido dentro de si, sem saber em qual direção colocar os sonhos, em quem confiar, o que deixar para trás e o que ainda vale a pena tentar. Entra nesse silêncio que ninguém percebe, nesse quarto secreto do coração onde tantas perguntas foram guardadas, e faz tua presença ser sentida de maneira profunda, serena e verdadeira. Senhor, tu conheces cada detalhe da caminhada desta pessoa. Tu viste quando ela começou com esperança, quando carregava planos claros e imaginava que tudo aconteceria de uma maneira diferente. Tu estavas presente quando as portas se fecharam, quando certas pessoas partiram, quando oportunidades desapareceram e quando aquilo que parecia seguro se desfez como areia levada pelo vento. Tu conheces as noites em que ela deitou o corpo, mas não conseguiu descansar a mente. Conheces as manhãs em que ela levantou sem coragem, apenas porque não havia outra escolha. Nada disso esteve escondido de ti. Nenhuma lágrima caiu fora do alcance das tuas mãos, nenhuma oração ficou perdida no vazio, nenhuma dor foi pequena demais para o teu cuidado. Mesmo quando o céu pareceu silencioso, tu permaneceste próximo, sustentando o que ela pensava que sustentava sozinha. Pai, há momentos em que a alma se parece com um viajante no deserto, cercado por um horizonte imenso e sem qualquer sinal de água. Tudo parece igual, todas as direções parecem levar ao mesmo lugar, e o coração começa a temer que jamais encontrará saída. Mas tu és o Deus que abriu caminho no mar, que guiou o teu povo por uma coluna de nuvem durante o dia e por uma coluna de fogo durante a noite. Tu não és um Deus confuso, distante ou indiferente. Tu és aquele que conduz, que protege e que permanece. Por isso, ergue agora diante desta pessoa um sinal da tua direção. Não precisa ser um trovão nem uma resposta espetacular. Pode ser aquela paz profunda que confirma um caminho, aquela inquietação santa que impede um passo errado, aquela palavra simples que chega no momento certo e acende uma pequena luz no meio da escuridão. Senhor, no Salmo 32, versículo 8, tua palavra revela que tu instruis e ensinas o caminho que devemos seguir, e que os teus olhos permanecem sobre nós. Que essa verdade não seja apenas uma lembrança distante, mas uma realidade viva nesta manhã. Olha com misericórdia para esta pessoa e ensina-lhe o caminho. Mostra o que precisa ser visto, mesmo que doa. Revela o que precisa ser deixado, mesmo que tenha sido amado por muito tempo. Confirma o que precisa ser preservado, mesmo que pareça pequeno aos olhos dos outros. Há decisões que não podem ser tomadas apenas pela pressa, pela carência ou pelo medo. Há estradas que parecem bonitas no início, mas terminam em perda e vazio. Por isso, não permitas que ela confunda facilidade com propósito, nem dificuldade com abandono. Dá-lhe discernimento para reconhecer tua voz acima de todas as outras. Pai, silencia dentro dela as vozes que disputam espaço com a tua verdade. A voz da culpa que repete erros antigos como se o passado ainda tivesse autoridade sobre o futuro. A voz do medo que aumenta os perigos e diminui a tua grandeza. A voz da comparação que faz a caminhada dos outros parecer mais rápida, mais bonita e mais certa. A voz da ansiedade que exige respostas imediatas e transforma cada demora em ameaça. Coloca ordem nessa tempestade interior, Senhor.
Assim como Jesus se levantou no barco e ordenou que o vento se acalmasse, fala agora ao coração desta pessoa. Que as ondas diminuam, que o ruído perca força e que no centro dessa alma cansada se forme um lugar de silêncio, onde a tua direção possa ser ouvida com clareza. Pai amado, também há quem se sinta perdido porque cometeu escolhas erradas e agora não sabe como voltar. O caminho percorrido parece longo, as consequências parecem pesadas, e a vergonha tenta convencer essa pessoa de que já foi longe demais. Mas o teu amor alcança vales profundos, ruínas antigas e lugares onde ninguém mais deseja entrar. Tu encontraste Adão quando ele se escondeu. Tu ouviste Jonas nas profundezas. Tu restauraste Pedro depois da negação. Tu recebeste o filho que voltou para casa com as mãos vazias e o coração quebrantado. Portanto, Senhor, quebra agora a mentira de que não existe retorno. Mostra a esta pessoa que arrependimento não é o fim da dignidade, mas o começo da restauração. Dá-lhe humildade para reconhecer o erro, coragem para reparar o que for possível e fé para aceitar o perdão que vem de ti. Senhor, não deixes que o passado se transforme em uma corrente presa aos pés desta pessoa. Há memórias que voltam durante a madrugada, palavras que ainda ferem, imagens que ainda acusam e momentos que ela gostaria de apagar. Mas tu és o Deus que redime a história sem negar a dor. Tu não chamas o mal de bem, nem finges que as feridas nunca existiram, porém és poderoso para transformar cicatrizes em testemunho e lágrimas em sementes de maturidade. Toma tudo aquilo que ainda sangra no coração e começa uma obra de cura. Onde houve humilhação, planta dignidade. Onde houve abandono, manifesta a tua presença. Onde houve traição, restaura a capacidade de confiar com sabedoria. Que esta pessoa não viva olhando para trás, como se o pior momento da vida fosse também a última palavra. Pai, em Provérbios 3, versículos 5 e 6, somos chamados a confiar em Ti de todo o coração, sem depender apenas do próprio entendimento, reconhecendo-Te em todos os caminhos. Essa entrega não é fácil para quem já foi ferido por decisões inesperadas, mas hoje nós colocamos diante de Ti aquilo que não conseguimos compreender. Colocamos os planos interrompidos, os relacionamentos desfeitos, as oportunidades negadas e os sonhos que parecem atrasados. Não pedimos apenas explicações, Senhor. Pedimos direção. Há coisas que talvez esta pessoa só compreenda depois, quando olhar para trás e perceber de quantos perigos foi poupada. Até lá, sustenta-a com confiança. Endireita suas veredas, remove os obstáculos que não pertencem ao teu propósito e impede que a pressa a faça entrar por portas que tu não abriste. Senhor, fecha com misericórdia os caminhos que parecem bons, mas conduzem para longe da tua vontade. Fecha a porta do relacionamento que destruiria a paz. Fecha a oportunidade que exigiria a perda da integridade. Fecha o acordo que começaria com vantagem e terminaria em aprisionamento. Fecha o atalho que promete rapidez, mas cobra a alma como preço. E quando uma porta se fechar, não permitas que esta pessoa interprete imediatamente como rejeição. Ensina-lhe a reconhecer proteção onde antes ela enxergava apenas frustração. Muitas vezes, Pai, Tua mão nos impede de avançar porque existe um precipício escondido atrás daquilo que desejamos. Dá maturidade para aceitar os Teus limites, paciência para esperar e sensibilidade para perceber que o Teu não também pode ser uma forma profunda de amor. Ao mesmo tempo, Senhor, abre as portas que estão alinhadas com o Teu propósito. Não apenas portas de sucesso visível, mas portas de crescimento, verdade, serviço e transformação. Abre caminhos que aproximem esta pessoa de quem ela foi criada para ser. Conduze-a a ambientes onde sua fé não seja sufocada, onde seus dons encontrem espaço e onde sua presença possa fazer bem a outros. Coloca pessoas sábias ao redor dela, pessoas que não alimentem sua confusão, mas que tragam conselho equilibrado, correção honesta e encorajamento sincero. Afasta amizades que celebram sua fraqueza, manipulam suas carências ou empurram seus passos para a escuridão. Que cada encontro desta nova fase tenha propósito e que ela aprenda a reconhecer a diferença entre companhia e aliança. Pai, talvez esta pessoa esteja cansada de esperar por uma direção clara. Ela já orou, já chorou, já tentou interpretar sinais, mas ainda se encontra diante de uma estrada encoberta. Nesta manhã, ensina-lhe que nem sempre tu revelas o caminho inteiro. Muitas vezes, tua luz mostra apenas o próximo passo.
Como diz o Salmo 119, versículo 105, tua palavra é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Uma lâmpada não ilumina quilômetros de uma só vez, mas oferece claridade suficiente para continuar. Que esta pessoa não despreze o pequeno passo de hoje porque ainda não conhece o destino completo. Dá-lhe coragem para obedecer no pouco, organizar o que está ao alcance, pedir perdão quando necessário, recomeçar com humildade e caminhar sem exigir que todos os detalhes sejam revelados antecipadamente. Senhor, livra esta pessoa da paralisia causada pelo medo de errar. A quem permaneça no mesmo lugar por tanto tempo, tentando encontrar uma certeza absoluta que nunca chega, que acaba transformando prudência em prisão. Dá equilíbrio, Pai. Ensina a orar, refletir, buscar conselho e, quando houver paz, dar o passo possível. Mesmo que o coração ainda trema, que ela saiba que coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de não ser governada por ele. Se ela tropeçar, segura sua mão. Se descobrir que tomou uma direção equivocada, mostra a rota de volta. Tu és maior do que a fragilidade humana, e teu propósito não depende da capacidade de alguém nunca cometer erros. A tua graça também atua nos ajustes, nas correções e nos recomeços. Pai, quando a estrada atravessar vales escuros, permanece perto. No Salmo 23, Davi não afirma que jamais pisaria em um vale de sombra, mas declara que não temeria porque tu estarias com ele. Que essa presença seja o fundamento desta pessoa. Talvez a saída não apareça hoje, talvez o problema não se resolva nesta manhã, talvez a resposta ainda demore, mas que ela perceba que não está atravessando sozinha. Caminha ao lado dela nos corredores silenciosos, nas salas de espera, nos dias de incerteza e nas madrugadas em que o sono não chega. Quando as forças diminuírem, sustenta. Quando a esperança quase se apagar, protege a pequena chama. Quando ela não conseguir orar com palavras, recebe o suspiro, a lágrima e o silêncio como expressão de uma alma que ainda te procura. Senhor, que esta pessoa compreenda que sentir-se perdida não significa estar fora do teu alcance. Uma criança pode perder a visão do pai em meio à multidão, mas isso não significa que o pai perdeu a visão da criança. Assim também, quando ela não consegue te perceber, os teus olhos continuam sobre ela. Quando não sabe onde está, tu sabes exatamente. Quando não encontra saída, tu já conheces o caminho. Quando tudo parece imóvel, tua providência continua trabalhando em lugares invisíveis. Afasta a sensação de abandono e coloca em seu coração uma certeza calma. Deus está aqui. Não como uma ideia distante, não como uma frase para aliviar a dor por alguns minutos, mas como presença real, santa e constante, capaz de atravessar paredes, medos e silêncios. Pai, fortalece a fé desta pessoa quando a realidade ao redor contradizer tudo aquilo que ela esperava. Há momentos em que o céu parece de ferro, a oração parece retornar vazia e as promessas parecem escondidas atrás de nuvens pesadas. Nesses momentos, lembra de que a ausência de sinais não é a ausência de ação. A semente permanece sob a terra antes de romper o solo. A madrugada escura precede o amanhecer. O silêncio entre uma promessa e seu cumprimento não é um túmulo, mas pode ser um lugar de formação. Trabalha o caráter enquanto ela espera. Retira a necessidade de controlar cada resultado. Ensina perseverança sem endurecer o coração, esperança sem negar a realidade e fé sem transformar a dor em culpa. Que ela possa dizer, mesmo em voz baixa, eu ainda não vejo, mas continuo confiando. Senhor, em Isaías 43, versículo 2, tua palavra revela que, quando passarmos pelas águas, tu estarás conosco, e quando atravessarmos os rios, eles não nos submergirão. Essa promessa não ignora as águas, mas anuncia tua companhia no meio delas. Por isso entra agora no rio turbulento desta pessoa. Talvez as correntes sejam dívidas, conflitos, luto, medo, solidão, doença na família ou um futuro que parece ameaçador. Não permitas que essas águas roubem sua identidade. Segura com tua mão forte. Dá sabedoria para procurar ajuda, humildade para aceitar apoio e resistência para não desistir no trecho mais difícil. Que aquilo que hoje parece afogá-la se transforme, pela tua graça, em testemunho de travessia. Senhor Jesus, tu disseste em João 8, versículo 12, que quem te segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Conduze esta pessoa para mais perto de ti. Não permitas que ela busque direção apenas em sinais externos, opiniões, previsões ou impulsos.
Leva-a de volta à tua presença, à tua palavra e à simplicidade de uma vida obediente. Que ela aprenda a reconhecer teu caráter, porque quem conhece o coração do pastor discerne melhor sua voz. Se alguma escolha exigir mentira, orgulho, injustiça ou destruição, que ela perceba que esse caminho não vem de ti. Se uma decisão produzir paz acompanhada de verdade, responsabilidade e amor, confirma-a com sabedoria. Que seguir-te seja mais importante do que chegar rápido. Senhor, coloca os pés desta pessoa sobre uma rocha firme. Ela tentou se apoiar em promessas humanas, planos perfeitos, estabilidade financeira, reconhecimento e controle, mas tudo isso pode mudar de um dia para o outro. Somente tu permaneces. Quando a terra tremer, sê a base. Quando os ventos golpearem a casa, sê o fundamento. Quando as notícias forem ruins, sê o abrigo. Quando pessoas falharem, sê a presença que não abandona. Isto não significa que ela não sentirá dor, mas significa que a dor não terá o poder de destruí-la por completo. Haverá lágrimas, porém também haverá consolo. Haverá perdas, porém não haverá perda da tua mão. Haverá caminhos difíceis, porém nenhum deles será atravessado sem a possibilidade da tua graça. Senhor, no ponto mais escuro desta oração, onde a alma talvez esteja lembrando de tudo o que perdeu, faz tua luz romper como o amanhecer atravessando uma tempestade. Que as nuvens não desapareçam de uma só vez, mas que um raio de esperança revele que a noite não será eterna. Levanta esta pessoa de dentro daquilo que a esmagou. Sopra vida sobre sonhos que morreram por medo. Reacende dons que foram enterrados por críticas. Restaura a coragem que foi roubada por fracassos. Que ela volte a acreditar que ainda existem caminhos, ainda existem portas, ainda existem capítulos que não foram escritos. O inimigo pode ter tentado transformar uma estação difícil em sentença, mas tu és o Deus da redenção, e a tua palavra final é maior do que qualquer diagnóstico de derrota. Senhor, em Romanos 8, versículo 28, aprendemos que tu fazes com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que te amam e são chamados segundo o teu propósito. Não significa que todas as coisas sejam boas, mas significa que nenhuma delas está além do teu poder de redenção. Toma os pedaços desta história e começa a formar algo que esta pessoa ainda não consegue ver. Reúne as partes quebradas, os anos difíceis, as escolhas corrigidas e as portas inesperadas. Trabalha como o oleiro que não descarta o barro ferido, mas torna a moldá-lo com paciência. Que ela não se defina pela forma inacabada. A obra continua em tuas mãos. Pai, derrama agora uma paz que não dependa de todas as respostas. Filipenses 4, versículo 7, fala de uma paz que excede o entendimento e guarda o coração e a mente. Que essa paz entre nesta casa, neste quarto, neste carro ou neste lugar onde esta pessoa está ouvindo. Que ela perceba os ombros relaxando, a respiração ficando mais calma e os pensamentos diminuindo de velocidade. Não porque todos os problemas desapareceram, mas porque o peso não precisa mais ser carregado sozinho. Guarda sua mente dos cenários que ainda não aconteceram. Guarda seu coração das conclusões precipitadas. Coloca uma sentinela de paz na entrada da alma, impedindo que todo medo se transforme em verdade. Senhor, abençoa os passos que serão dados depois desta oração. A primeira conversa, a primeira decisão, o primeiro compromisso desta manhã. Dá atenção aos detalhes e sensibilidade aos sinais da tua sabedoria. Que ela não caminhe distraída, nem conduzida apenas pela urgência dos outros. Ensina-a a manter o coração em oração ao longo do dia. Quando surgir dúvida, lembra de parar por alguns segundos e perguntar em silêncio: este caminho produz verdade, paz e obediência? Quando surgir medo, lembra de que tua presença já está no lugar onde ela chegará. Quando surgir cansaço, mostra que descansar também pode ser parte da direção. Que cada passo seja simples, honesto e firme. Pai amado, se hoje ela precisar tomar uma decisão importante, dá clareza. Se precisar esperar, dá paciência. Se precisar encerrar, dá humildade. Se precisar recomeçar, dá humildade. Se precisar pedir ajuda, dá confiança. Se precisar permanecer, dá resistência. Que nenhuma dessas atitudes nasça do pânico, mas da tua presença. Coloca um limite santo entre a emoção do momento e a decisão permanente. Dá tempo para respirar, ouvir, observar e discernir. Livra-a de respostas precipitadas dadas.
E quando a direção se tornar clara, fortalece-a para agir sem voltar atrás por causa da opinião de quem não conhece o processo vivido em secreto. Senhor, nós chegamos agora ao final desta oração com o coração mais quieto. A estrada talvez ainda não esteja completamente iluminada, mas já não parece vazia. Há uma presença caminhando nela, há uma mão sustentando, há uma voz dizendo com ternura e autoridade: continue, eu estou com você. Que esta pessoa carregue essa certeza durante todo o dia. Quando a dúvida voltar, que ela se lembre deste momento. Quando a neblina se fechar outra vez, que ela não entre em desespero. A luz que vem de ti não depende das circunstâncias, e nenhum caminho é escuro demais para aquele que criou o amanhecer. Pai, cobre esta pessoa com teu cuidado. Guarda sua saída e sua entrada. Protege sua mente, seus afetos, suas escolhas e seus passos. Livra-a de acidentes, armadilhas, enganos e encontros que não vêm de ti. Aproxima o que edifica e afasta o que destrói. Que ela caminhe em paz, sem ingenuidade, mas também sem paranoia. Que seus olhos estejam atentos, seu coração permaneça humilde e sua consciência sensível. Coloca diante dela oportunidades de praticar o bem, palavras que possam curar e decisões que honrem teu nome. Que a direção recebida não sirva apenas para o próprio conforto. Senhor, nós entregamos a Ti o que não conseguimos resolver, o que não conseguimos prever e o que ainda não conseguimos compreender. Entregamos o futuro, as pessoas, os prazos, os resultados e as possibilidades. Retira das mãos desta pessoa o peso de controlar aquilo que pertence a Ti. Dá-lhe apenas a responsabilidade do passo de hoje. Que ela faça o que precisa ser feito, com honestidade e fé, e descanse o restante em Tuas mãos. A noite pode voltar ao final do dia, mas a Tua presença continuará. As perguntas podem não desaparecer completamente, mas a confiança pode crescer. E quando a confiança cresce, a alma encontra um lugar para repousar. Agora, Pai, deixa uma última verdade gravada no coração de quem ouve. Ela não está perdida para Ti, pode estar confusa, cansada, ferida ou sem direção, mas continua sendo vista, conhecida e amada. Tu sabes onde encontrá-la. Tu sabes como conduzi-la. Tu sabes o tempo de cada porta e a medida de cada passo. Nenhuma neblina limita teus olhos. Nenhuma distância enfraquece tua voz. Nenhum erro é maior do que tua capacidade de restaurar um coração arrependido. Por isso, esta pessoa pode respirar em paz. Não precisa resolver toda a vida agora. Precisa apenas permanecer perto de Ti e seguir a luz que for recebendo. Que amanhã se abra diante dela como uma estrada guardada pela Tua presença. Que a sombra recue pouco a pouco. Que a esperança volte sem pressa, mas com raízes profundas. Que a fé se levante não como euforia passageira, mas como uma força tranquila, capaz de atravessar desertos e permanecer firme em noites silenciosas. E quando esta pessoa chegar ao lugar que Tu preparaste, que ela reconheça que cada passo foi sustentado pela graça. Até lá, Senhor, sê bússola, abrigo, rocha e luz. Nós confiamos em Ti. Nós descansamos em Ti e entregamos esta caminhada em Tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Se esta oração falou com o seu coração, inscreva-se no canal, deixe o seu like e escreva nos comentários: Senhor, guia os meus passos. O seu comentário também pode ajudar esta oração a alcançar alguém que está precisando de direção nesta manhã.